Brasil inteiro, graças a Deus, um beijo pra todo mundo, diga-se de passagem. Parabéns ao América, parabéns ao Chapecoense, o Cuiabá e o CSA. E o Juventude também, que estão brigando aí pra conseguir o acesso. A verdade, o América e o Chapecoense já subiram pra primeira divisão. Primeiro, quando a gente consegue essa honra, né, de poder ter um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro, que é o Alex. E pra comemorar pro Alex que tá junto com a gente, coloca os gols dele aí, Capelães. Posse tirar a bola enfiada com o Jorge Júnior, lançamento no peito do Inocés, tenta tocar a bola com o Alex, antecipa o Rodrigo, recua para Maurício, o não dá mais, que o Pérez já descarrega, quando descarrega deu toque errado, o rebate é Galeano, lá vem de novo o time do Palmeiras, pode tentar a jogada com o Zé, tá na área, no peito do Alex, de virada, pintou o golaço, gol! Na Rádio Bandeirantes. Alex, primeiro boa tarde pra você, que por sinal, quem joga mais? Você jogando futebol ou a sua filha no tênis? Olha que você vai responder, hein? Bom dia, Neto. Bom dia a todos. Não, eu joguei, né? Ela tá tentando. É verdade, matou já, não precisa falar mais nada. Eu já contei uma historinha, ela tá tentando desenhar dela. Que bom. Mas vamos torcer. Ô Alex, você vai ser treinador, né? Você sabe que às vezes o treinador do seu naipe, né? Do que você jogou, é muito mais cobrado do que um cara que não jogou futebol. E que também muitos treinadores, os melhores do mundo, não foram craques, né? E independentemente disso, você está preparado para tudo que está acontecendo? Está observando o Rogério Ceni, está observando o Renato, está observando o Abel Ferreira, está observando o que acontece com o Maurício Barbieri, esses treinadores mais jovens, que você já fez tudo que tinha que fazer para ser treinador e você, quando se dedica para alguma coisa, eu não tenho dúvida nenhuma que você alcance seus objetivos. Está preparado para tudo isso? Sim. Essa foi a ideia, né? Hoje nós estamos em 21, eu parei de jogar em 14. Tinha a ideia de estudar e de observar mesmo, foi a palavra que você usou é perfeita, porque foi o que eu fiz durante os últimos anos. E eu tive uma curiosidade, Neto, de acompanhar a molecada, né? De sub-15 para cima, porque eu imaginava que seriam os meninos que eu poderia treinar ali na frente. Então, por exemplo, o que é novidade para muito palmeirense, eu já acompanhava esses meninos desde os 16, 17 anos. E a outra coisa, que quando surge a ESPN me convidando, eu tive a oportunidade de aprender também um pouquinho aí do lado de vocês, né? Como que funcionava o jornalismo esportivo. Até como um aprendizado para que quando eu retornasse para o campo, como vai ser agora, também tivesse uma real noção de como eram feitos os comentários, de como eram imaginadas as situações, sabendo que no futebol é complicadíssimo, você tem que fazer com que a coisa aconteça para o teu time ganhar, porque senão tudo isso que a gente observa no dia a dia, a gente sabe mais ou menos como funciona. Mas estou pronto, vamos ver o que acontece aí, para ver onde eu posso trabalhar, para encarar toda essa loucura aí que a gente sabe que é o futebol. Tudo bem, Alex? Vinícius Bueno falando contigo aqui. Para mim e para o João Paulo Capelanes, dois pés de rato, é uma honra ter mais um craque aqui, né? Vale por você. Se ficar de gracinha, vai pro banco de reservas, né? Não dá pra vocês dois, comigo com o Alex, não dá pra vocês dois. Não dá, por isso que eu tô Mas falando. Nautinha, nós é embaçado aqui, hein, craque? Você viu os stories aí do Vini no final de semana? Nos stories a gente vê tanta mulher bonita, tanto homem bonito, aí você vê esses filtros aí, não, eu e o Alex, a gente jogou. O Alex foi melhor que eu, e a gente jogou. Pois é, para dois pés de rato é uma honra ter um outro craque aqui, um outro canhoto também, Alex. Eu tava conversando com o Rubens Júnior na última terça-feira e ele falou exatamente sobre esse jogo, né, que vocês fizeram em 99 contra o River e eu pontuava para ele o seguinte, antes da bola rolar. Um trio de meio-campistas com média de idade de 20 anos. Um 19, o outro 20, o outro 21. Tô falando de Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula. O quanto que te surpreende a postura desses caras? Porque o Rubens Júnior, ele também fez esse alerta. Pô, será
não tem torcida, o clima não vai ser tão tenso se o estádio tivesse lotado, mas ainda assim é o River Plate, a camisa pesa. Vamos ver como é que essa molecada vai se comportar. E fizeram uma partida de veteranos, né? Inclusive o Gabriel Menino entrando na mente dos caras. O quanto que tá te surpreendendo a postura dessa molecada do Palmeiras, Alex? Em nada. Eu, quando eu joguei a Libertadores em 99, eu tinha 21 anos também. Aí do teu lado tinha um cara que com 16 anos já era o cara no Guarani. Podemos citar vários nomes. Eu aprendi uma coisa muito cedo, que futebol se define entre o que você joga e entre o que você tem de personalidade. Tem muita gente que joga muita bola. Eu conheço, o Neto conhece, vocês conhecem. Mas, de repente, quando entra num jogo, a atmosfera faz com que mude aquilo que ele pensa do jogo, interfira naquilo que ele sabe fazer. Então, essa molecada tem muita personalidade e, junto disso, tem muita bola. Então, a mim, realmente, não surpreende nada. Estão fazendo uma temporada muito boa e acredito que vão ter carreiras aí brilhantes, né? Não só com a camisa do Palmeiras, mas aonde eles estiverem. Ô Alex, um abraço pra você, o Capelanes, prazer conversar com você. Claro que a gente ia falar um pouquinho mais sobre Palmeiras e tal, mas queria abordar um pouco mais sobre a tua carreira agora, que vai começar como treinador de futebol. A gente sabe que por você ser um dos maiores ídolos da história do Cruzeiro, do Palmeiras, a tua história dentro do futebol brasileiro, Curitiba, Fenerbahçe, exatamente. Você vai acabar querendo ou não, essa é a nossa cultura, não sei nem se felizmente ou infelizmente, mas você vai se tornar sempre uma sombra. Vamos supor, o Abel Ferreira saiu, olha, o Alex tá aí. Você acha que como que você planeja a tua carreira? Já começar com os grandes times ou inicialmente você procurar alguns estágios como você fez, os cursos que você já realizou e tem a licença para isso? O que você entende da sua carreira? Começar por baixo, degrau por degrau, ou caso pinte futuramente, a gente não sabe se o Felipão vai continuar no Cruzeiro na próxima temporada, já abraçar essa ideia, Alex? Não, minha ideia é que na conversa que eu tenha com o dirigente que me procurar, que eu sinta o mínimo de confiança nele para que eu possa exercer o trabalho. É óbvio que a gente sabe que essa confiança ela aumenta ou diminui de acordo com os resultados que vão estar acontecendo, porque não adianta a gente aqui florear o negócio, porque o treinador tem que entrar, tem que passar uma ideia, só que essa ideia tem que funcionar. E o funcionamento disso é ganhar, é vencer jogos. Pouquíssimos clubes no Brasil vão te oferecer a oportunidade de um trabalho longo se os resultados iniciais não acontecerem. E assim, eu só me torno sombra para algum nome o dia que eu for treinador de verdade, né? Hoje eu sou apenas um aspirante, como tem muitos por aí. O Alex, jogador de futebol, já contou a história dele, mas ela acabou em 2014. Enquanto treinador, eu sou um iniciante. E como todo iniciante, eu tenho que ter as minhas oportunidades, e dentro das oportunidades eu tenho que provar que eu tenho condições de ali estar. Então, assim, isso independe se vai ser, Neto, num considerado grande ou se vai ser num considerado pequeno. O que vai fazer o meu caminho, e não é o meu, né? Ou de qualquer um, são os resultados. Eu acho isso muito... mas se você for treinador do Cruzeiro, qual o problema? Futebol é igual. Se você for treinador do Palmeiras, qual o problema? Se você for treinador do Bragantino, se for do Guarani. Não tem essa, velho. Não existe isso. Você tem que começar num time pequenininho para que você possa galgar a seleção. Muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente tem competência, e você tem para isso, você tem perfil para ser treinador. Eu sei que vai ser difícil, como é para todas as pessoas. O que você enxerga do futebol de hoje? Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu não gosto de dar muito exemplo de mim, não, e nem... Então eu tenho um jogador como o Alex. O que eu faço como treinador? Uma coisa que eu não tenho perfil para isso. Mas eu vou fazer um esquema para que ele possa jogar e que ele possa... E foi sempre assim na sua carreira. Comigo, sempre assim. Hoje, se depende muito da parte tática e física, né? Hoje não dá mais para pensar no Romário, Ronaldo, Alex, Djalminha, de Zenon, sabe? Cristiano Ronaldo e Messi que estão terminando a carreira. O que você pensa de parte tática física e o que você está aprendendo em relação a isso com a sua comissão técnica? Porque hoje o futebol é veloz, hoje o futebol é dois caras de ponta, sabe? Hoje dificilmente se acha o centroavante.
Dificilmente se vê no Curitiba, no Paraná e no Atlético, você tinha vários centroavantes. Né? No futebol brasileiro hoje é difícil achar um camisa 10. E hoje a parte tática ela é muito importante. O treinador hoje ele é um gestor de pessoas e que você tem que ter esse entendimento junto na sua profissão que você escolheu agora como treinador. Como que você enxerga isso? Não, concordo contigo. As coisas mudaram um pouco em termos de posicionamento, em termos de velocidade do jogo. Agora, você tem que ver primeiro onde você vai estar, né, Neto? Porque se você está num time que, historicamente, esse time ataca, esse time agride, é uma coisa, e a outra coisa é se você está num time menor, se você tem dificuldades com o elenco, com a qualidade do jogo. Então aí não adianta qualquer coisa que eu falar aqui ela é hipotética, porque eu não sei nem quem tem no meu vestiário. Então eu vejo muita gente falar assim, eu se virar treinador eu vou marcar lá em cima, eu vou jogar pressionando o tempo todo, mas aí você chega lá, o teu centroavante pesa 90 quilos, e aí como é que você faz? Eu sei como é isso, viu? Então assim, isso é difícil. E a outra coisa, né, que é importante, até na análise, quando ela é feita, por exemplo, o Rogério Ceni hoje é a bola da vez, né? É a discussão em cima dele. Se ele deveria ter saído do Fortaleza ou não, se deveria seguir ou não. E muitas vezes a gente trata o Rogério como se o Rogério tivesse 20 anos de carreira como treinador de futebol, né? E não é verdade, né? O Rogério não fechou 5 anos ainda. E ao mesmo tempo a gente olha, por exemplo, o Renato Gaúcho no Grêmio. Só no Grêmio ele dá 5. O que o Renato tem de Grêmio, ele já tem mais do que o próprio Rogério, né? Então essa é uma análise que muitas vezes a gente deixa passar um pouco despercebido. Fernando Diniz no São Paulo, por exemplo, eu ainda jogava na Turquia, ele já era treinador, se eu não me engano, do Audax. Há 11 anos que ele é treinador. Tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. Agora, a minha visão de futebol é uma visão muito clara, uma visão muito brasileira, né? Eu não curto muito essa coisa globalizada, sabe? Na Europa não funciona, na Inglaterra é desse jeito, na Alemanha é assim. Eu acho que cada país, às vezes até cada município, às vezes dentro do município tem uma diferença de um time para o outro. Eu posso citar o meu município, por exemplo, Curitiba e Atlético Paranaense. Ponte e Guarani são completamente diferentes. A aceitação é diferente, a forma como se joga é diferente, a escola é diferente. Então, assim, essa coisa... Primeiro eu vou ter que estar num clube, e aí dentro desse clube eu vou ter que olhar os meus jogadores, ver quem é quem ali, para passar aquilo que dá para ser feito. Porque eu aprendi uma coisa durante a minha vida, que é o seguinte: uma coisa é o que você gosta, outra coisa é o que é necessário. Muitas vezes o que você gosta te tira o emprego no fim de semana, porque a necessidade é outra. Ô Alex, eu vou fazer os donos da bola na televisão, amo você, sou seu fã, número 1. Eu sempre coloco que você e o Djalminha, para mim, foram um dos maiores jogadores que eu vi jogar. O que você precisar de mim na sua carreira, o que você conte comigo para sempre, porque você é um menino extraordinário, um pai incrível, um jogadorzaço. Se você for 30% de treinador que você for de jogador, irmão, você tá na seleção brasileira, tá bom? É o que eu desejo para você. Valeu, irmão? Valeu, Neto. Abraço, bom trabalho pra você. Ô, Alex, pra fechar da minha parte... Esse jogou demais, tá maluco? Pra fechar da minha parte, Alex, a gente tava ontem, né? Eu e o Craque Neto, a gente tava conversando com o Luxemburgo no Baita Amigos do Band Esportes. E eu queria te ouvir um pouco dessas fontes que você bebeu, né? Claro que uma coisa é beber da fonte, outra coisa é criar sua própria identidade agora nessa nova função. Mas você trabalhou com grandes treinadores, o Luxemburgo é só mais um deles, tem o próprio Filipão. Como será o Alex treinador? Claro que você pode ter uma ideia na teoria e depois acabar se adaptando na prática. Mas você pretende ter que estilo baseado nas fontes que você bebeu, nos treinadores que você conviveu e aprendeu? E mais, que análise que você faz do Abel Ferreira hoje, que em pouco tempo já chegou e deu uma outra cara, né? A gente sempre ouve aquele papo de não teve tempo, em menos de 2 meses o time teve uma mudança completa, né, do que vinha jogando com o Luxemburgo. Eu começo pelo Abel. O Abel vinha fazendo o trabalho dele na Europa, em Portugal e também na Grécia, e trouxe a ideia para o pessoal do Palmeiras, para o grupo do Palmeiras, que tem muita qualidade. Esse é o principal ponto. Muitas vezes você oferece uma ideia
e aquele grupo não tem qualidade suficiente para fazê-lo. É ao contrário no Palmeiras. O Palmeiras tem muita qualidade. E uma conversa direta, uma conversa franca e principalmente uma entrada, uma imersão completa dentro do clube fez com que as coisas acontecessem, né? E também a gente tem que dar uma moral para o Cebola, que na transição do Vanderlei para o Abel, eu não lembro exatamente o período que o Cebola ficou. 5 jogos, 1 derrota e 4 vitórias. Mas eu não sei o tempo, né? Eu não entro muito nos jogos, eu entro mais na condição do trabalho, do dia a dia. Ele ficou um mês. Que é pedido. Então, essa transição ofereceu ao Abel uma condição de um time melhor, mais motivado. Porque o time do Vanderlei, eu lembro, é um jogo emblemático, se eu não estou enganado, foi o jogo que o Vanderlei acabou saindo, foi contra o Curitiba. Isso. Que o Curitiba não faz um campeonato brasileiro bom, e naquele dia deu um passeio no Palmeiras, foi um jogo muito tranquilo. Então isso também passa muito pela atitude dos jogadores, né? Essa transição com o Cebola já oferece ao Abel alguns jogadores com atitudes melhores, né? E aí o Abel vem com as ideias, os jogadores entenderam bem, ele tem ali ideias variadas que oferece ao time, o time acredita naquilo que é oferecido e acaba dando certo nos jogos. Hoje o time do Palmeiras é muito legal de se ver jogar e mostra isso a cada rodada, a cada jogo, independente da competição. E referente a mim, eu joguei em outro tempo, né? Eu jogo um pouquinho na década de 90, eu estreio em 95, jogo toda a década de 2000 e jogo 4 anos na década de 10. Né? Pego mudanças enormes, né? De treinamento, de comportamento do treinador, de comportamento dos jogadores, de posicionamento. Então, o que eu encontrei, por exemplo, com o Filipão em 97, 98, no Palmeiras, eu já não encontrava mais com o Luiz Aragonés, por exemplo, 10 anos depois, em 2008, na Turquia, quando foi meu treinador. Então, assim, essas mudanças eu fui compilando, né? Fui guardando tudo comigo, ia conversando com muitas pessoas, com jogadores jovens, com jogadores mais velhos, com os próprios treinadores, né? Com o Felipe, com o Vanderlei, com o Celso Rotti, com treinadores que foram apenas meus adversários, mas que eu criei uma relação ao longo do meu período jogando. Então, assim, eu busco, como eu falei para o Neto agora há pouco, eu sou um treinador que eu vejo futebol à moda brasileira, eu respeito muito as outras escolas, mas tenho um respeito profundo pela escola brasileira, e acredito muito na ideia de disciplina, de regra e de muito trabalho, né? Muita insistência, muita repetição, para criar um mecanismo, né, de uma plataforma de ideia, que é isso que o treinador faz, e em cima disso a qualidade do jogador, né? Aquilo que o jogador sabe fazer, ele tem a liberdade e força suficiente para fazê-lo. Alex, o craque Alex, entrevista ao vivo exclusiva nesse bate-papo muito bacana na produção do Vinícius Batista com o Guilherme Simati. Ô Alex, claro que a gente não vai te liberar, você é um grande ídolo da história do Coxa, do Cruzeiro, do Palmeiras, da Turquia. A gente sempre costuma falar, né, Vini, um absurdo o Alex não ter disputado pelo menos uma Copa do Mundo. Isso é um dos maiores absurdos da história do futebol mundial. Mas aí tudo bem, isso aí já foi, agora é uma outra expectativa. Carreira dele iniciando como treinador, mas eu não vou te liberar, Alex, sem o palpite pro jogo de hoje, Palmeiras e River, Alex. Acredito que o Palmeiras chegue à final de uma maneira tranquila, acredito que vença o jogo. Se eu for dar um palpite, acredito que 2-1 pro Palmeiras. Maravilha, classifica bem no agregado, vai meter só 5 em cima do River. Alex, muito sucesso na sua vida, muita saúde, principalmente pra você, pra sua família, e que você tenha aí longevidade nessa nova carreira que certamente, como falou muito bem o craque Neto, se você conseguir treinar 20, 30% daquilo que você jogou é a seleção brasileira pra cima, meu irmão. Um abraço pra você. Um abraço, sucesso a vocês e um ótimo 21 para todos nós. Para todos nós. Valeu, craque Alex, nesse dia especialíssimo para você, torcedor do Palmeiras. É claro que hoje, né, Vini, ficamos um pouquinho mais falando de Palmeiras, afinal de contas, hoje é o dia mais importante do Palmeiras na temporada. Alô, nação alviverde! Alviverde,
Hoje tem Allianz Parque. Daqui a pouquinho você vai pra lá, né, Vini? Opa, vou fazer mais as entradas aqui no Bora, com o Joel da Atena, depois no Bandeirantes acontece com o Ronald, com o Claudio Zaidan, também com a Sônia Blota. E daqui a pouquinho meter o pé pro Allianz Parque, porque hoje é dia. Hoje é dia, e você vai acompanhar todos os detalhes dessa partidaço, jogo do ano pro torcedor palestrino entre Palmeiras e River Plate. Daqui a pouquinho a gente tá de volta pra falar de Corinthians, de São Paulo e de Santos, que também joga amanhã, cobertura total da equipe de esportes da Bandeirantes.